Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro. Eu sou Marjorie Barbosa, criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada, e essa semana nós estamos fazendo um diagnóstico. O que realmente te impede de se organizar, de fazer as rotinas da sua casa estabelecidas? Será que você anda muito ocupada? Será que realmente você não tem tempo? Essa semana nós separamos para fazer esse diagnóstico. O que é um diagnóstico? Nós vamos jogar luz numa realidade e desafio o que é procrastinação e principalmente o que é um sabotador que vem te impedindo de realizar o que você tem que realizar. Tem tanta gente que fala assim: eu não consigo emagrecer, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo romper, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer algo que eu quero fazer. E chega a ponto de alguém falar assim: eu não consigo mais sonhar. Para fazer um resumo de ontem nós falamos sobre os nossos cansaços. Né? Você pode estar acostumada a ouvir alguém dizer, quando você conversa com alguém, a pessoa diz: tô tão cansada. E você também pode se sentir tão cansada muitas vezes. E no vídeo de ontem nós falamos sobre cansaço. O que realmente é um cansaço. E Clarice Lispector, ela falou muito bem a respeito disso. Que às vezes ela não sabia diferenciar se ela estava realmente cansada ou se ela estava desistindo. Já teve esse dia que você teve aquele sono que você não queria levantar da cama? E você pensou: eu estou cansada. Quando na verdade você estava como a Clarice Lispector. Você só não queria enfrentar aquele dia. E foi dormir. Quantas vezes, né, a gente vai dormir porque não quer enfrentar o que tem que enfrentar naquele dia? Não se preocupe. Você não é a única. Não é a primeira e não vai ser a última. Mas pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, sim, se você quiser. E hoje nós vamos falar sobre medo. Medo de quê? Qual é o medo real? Qual é a sua percepção de medo? Como veio até nós a percepção de medo? Como você sabe do que você realmente tem medo? Eu vou contar uma historinha. Um belo dia, uma criança pequena estava na escola e começou a armar aquela chuva. Sabe quando assim, no final da tarde, o tempo fecha e parece noite? Nesse dia, armou aquele temporal e a mãe, muito preocupada, decidiu ir buscar a criança na escola. Era perto, né? Então a criança costumava fazer um percurso sozinha, mas ela pensou assim: com essa chuva, com esses relâmpagos, ela vai ficar com medo. E ela foi. Quando elas estavam vindo, os relâmpagos realmente cortavam o céu. Sabe aquele clarão, aquele barulhão seguido daquele relâmpago enorme? E a mãe percebeu que toda vez que dava aquele relâmpago, a criança fazia pose para foto. E ela achou aquilo estranho, né? Porque como que é a pose de criança, né? E relâmpago. E relâmpago. Quando chegou em casa, ela foi perguntar para a filha. Ela falou: nossa filha, que gracinha. Você não parecia estar com medo dos relâmpagos, não é? Aquele barulho todo não estava te incomodando. Eu te vi sorrindo várias vezes e fazendo pose. E a menininha respondeu assim: mamãe, você viu? O céu estava tirando foto de mim o tempo todo. E eu queria que Deus me visse sorrindo. Percebe que era o mesmo relâmpago, no mesmo momento, no mesmo barulho e duas percepções diferentes? A mãe estava com medo. A menina estava tirando foto. De onde vem a sua percepção de medo? Nós vamos falar sobre isso de uma forma bem simples. O nosso cérebro é um cérebro considerado reptiliano, né? Nós temos ainda memória dos nossos tempos ali das cavernas. Para te proteger, o cérebro te dá: ou você vai correr, ou você vai se encolher. Então, quando você se encolhe de medo ou corre, você está fugindo. E a sua outra opção seria você brigar, partir para cima, lutar.
Perceba que hoje nós não temos mais as mesmas condições, né, do que os nossos antepassados ali das cavernas, porque nós ainda temos a percepção de luta e fuga, mas não temos mais predadores vindo atrás de nós. Mas, para te proteger, muitas vezes, você ouve as pessoas conversando e o seu cérebro te faz entender que você está correndo algum perigo. E qual que é a reação? Você briga com aquelas pessoas. Você fica com raiva daquelas pessoas. E você parte para cima das pessoas. De repente, a pessoa realmente não tem nada, não está fazendo nada, mas você parte para cima da pessoa. Porque o seu cérebro te fez entender que sim, você está em perigo. Quando você está com medo, você está andando numa rua e aparece de repente um cachorro e ele começa a latir para você, e um cachorro enorme, né? O seu sangue sai todo do rosto. Todo, você fica pálido, mas você tem forças para correr. E de novo, né, com a sabedoria que o corpo tem, o seu cérebro envia todo o sangue necessário para suas pernas e braços. Assim você pode correr ou lutar se o cachorro te alcançar. Percebe? Então, essa é a sua disposição o tempo todo. Ou você luta, ou você foge. Ou você luta, ou você senta e chora. Ou você luta, ou você vai dormir. Simples assim. Então, hoje, quando você pensa em qual que é a raiz dos seus medos, o que vem à sua mente? E eu vou dar alguns exemplos. Eu morava em São Paulo. São Paulo é um lugar que chove, gente, lá chove o tempo todo. E eu morava no ABC Paulista, eu morava em Mauá e trabalhava na capital, em São Paulo. Então eu tinha que atravessar a Marginal ali, a Avenida do Estado, e ali sempre quando chove, alagava. A ponto de que uma vez eu tive a oportunidade, né, de estar na Avenida do Estado, aquele trânsito gigantesco, e o rio transbordou, né, se não me engano chama Tamanduateí, ele transbordou e eu sentia o carro boiando já. O que me tirou dali, que eu estava indo, né, a correnteza me levando para dentro do rio, o que me tirou dali foi uns caminhões que passavam e estavam ajudando as pessoas dos carros menores. E um desses caminhões me ajudou e me rebocou para onde não tinha água. Tendo vivido isso, cada vez que chovia, eu não ia trabalhar de carro. Mas eu ia de trem, metrô e ônibus, gastava praticamente 2 horas e meia de ida e 2 horas e meia de volta, mas o medo me fez perder a vontade de ir dirigindo. Porque, gente, imagina você sentir você sozinha dentro do carro, indo para dentro de um rio. E não tinha, aí você pode dizer assim, mas por que você não saiu do carro, né? Não dava, foi tudo muito rápido. Depois disso, eu fiquei com medo de chuva. Literalmente, eu fiquei com medo de chuva. Quando eu pensava que ia chover muito, eu realmente me encolhia. E lá, como eu disse, chove muito. A ponto de algumas vezes, quando estava chovendo, eu faltar no trabalho. E na maioria das vezes, quando acontecia, não dava para passar, né? Então o hospital já tinha ali um plano de emergência para isso. Ok, essa foi uma das razões do meu medo. Eu coloquei uma enquete, um teste, né, lá no Instagram, e eu perguntei qual que é o seu principal medo. Se você também tem medo de chuva, o que desencadeou esse medo da chuva? Aqui na minha cidade eu não tenho medo da água, né? Eu não tenho medo de chuva, água, mas eu tenho muito medo de vento, né? Porque quando venta, destelha casas, né? Cai árvores, né? Pela cidade. Isso acontece em vários lugares, mas o vento realmente eu tenho receio. Outras razões de medo. Você tem mais medo de quê? A primeira coisa que eu coloquei lá foi: você tem medo de ficar doente e acamado? Sim, quando você pensa que se você não cuidar do seu corpo, você pode adoecer, ficar acamado, dependente de outras pessoas, você tem uma boa razão para cuidar da sua saúde, começar a fazer exercício físico, realmente cuidar melhor do que você se alimenta, não é? Cuidar melhor de você
né, se hidratar. Mas até que você tenha uma experiência, pode ser que você não tenha esse cuidado todo. Então hoje, quando você pensa assim, nossa, eu realmente preciso perder peso, eu realmente preciso cuidar da minha alimentação, eu realmente preciso cuidar da minha hidratação, por quê? Se você tem um porquê inabalável, o como fica mais fácil. Então, qual seria o porquê? Você não cair de cama. Você não ficar ali dependente de outras pessoas. E eu fui assim, eu realmente sou uma pessoa que já tive, né? Eu já contei algumas vezes, mas eu já tive a experiência de quase morte e eu já fiquei acamada. Meu marido me dava banho, me dava comida, era ele quem cuidava de mim, porque eu passava 24 horas na cama. Na maioria das vezes dopada de muita medicação. Então eu sei exatamente o que é uma pessoa acamada, uma pessoa que não se vira na cama sozinha. Você já passou por isso ou já pensou nessa possibilidade? Porque nós não estamos falando de pessoas idosas, isso pode acontecer se você não se cuidar. E aqui vem uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas lá no programa. Na maioria das vezes elas falam assim para mim: Marjorie, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer a minha hora a mais, eu não tenho tempo de fazer uma leitura, eu não tenho tempo. E qual que é o objetivo do programa? Não é justamente fazer você ter tempo, fazer você gerenciar suas atividades e estar fazendo o que você precisa fazer? Então, sabe, fica uma justificativa muito estranha, porque se você tem as ferramentas para te ajudar a ter tempo, para um pouquinho, gerencie as suas atividades, faça o que você precisa fazer para que a coisa fique, né, redondinha, e aí você segue o seu rumo. E teve uma das minhas alunas, a Lili, que eu falei para ela assim: Lili, se você não parar agora, isso já tem aproximadamente 1 ano, o seu corpo te para. Ela estava num momento de extremo estresse, muito trabalho, muita atividade, correndo demais com tudo que ela estava fazendo e ainda se estressando com coisas que não estavam na mão dela resolver. Gente, foi simples assim. Em alguns meses, o corpo respondeu e ela teve que parar tudo que ela tinha feito. Hoje, ela é uma das alunas ativas do programa. Hoje, ela realmente tem ali o seu DRD pronto, ela tem ali a sua rotina estabelecida, tem algumas coisas que ela está alinhando, tem uma nova, sabe, perspectiva de vida e principalmente de cuidado consigo mesma. Então, o seu medo, ele pode te paralisar, mas ele pode te fazer tomar a atitude correta. Quando nós falamos em organização doméstica, as pessoas pensam só em armários, mas não é. Quando você organiza suas atividades domésticas, você tem ali um norte, uma direção para você organizar o restante das suas atividades. Seja uma nova carreira, seja uma nova faculdade, seja um estudo, seja umas novas possibilidades. E você pode fazer tudo isso? Pode, desde que você gerencie em que momento você vai fazer cada coisa. Desde que você tenha essa percepção. Então, sim, o medo de ficar acamado é bom, porque você vai ter o cuidado que você precisa ter com o seu corpo, com a sua saúde e com a sua mente. Algumas pessoas falam assim para mim: você não tem medo do Alzheimer? Eu tenho. Tenho, e tive mais medo ainda quando alguém falou para mim assim, eu não tinha percebido, mas alguém falou para mim assim: você já viu tanto que gente inteligente tem Alzheimer? Olha os filmes. São professores, são doutores disso, doutores daquilo e acabam tendo Alzheimer muito cedo. E eu pensando naquilo, eu falei: gente, é verdade. Gente inteligente tem Alzheimer. Vou ter Alzheimer. Não, gente. Não, não. Esse medo é aquele medo que não existe. O que são medos que não existem? Fica comigo que nós vamos falar nele quando a gente terminar de falar dos 4 que eu coloquei lá no Instagram. O segundo medo que eu coloquei lá foi medo de morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para ir para o céu. Já prestou essa atenção?
Meu marido conta uma história muito engraçada de quando ele estava pregando. E de novo, né? São Paulo chove todo dia e ele foi pregar numa igreja muito pequena. E chegou lá ele segurando o microfone, deu aquele relâmpago e o microfone deu choque. E ele correu. Claro que ele correu. Claro que ele teve medo, né, naquele momento. E foi muito engraçado, porque ele falou assim: eu estava pregando justamente sobre não ter medo de ir para o céu. E quando deu o relâmpago, ele teve medo. Sim, né? O fio elétrico ali, de repente a instalação não era lá, né, tão bem feita, né? Geralmente em igrejas pequenas são extensões ligadas ali, então por isso ele deve ter tomado choque. Agora eu quero que vocês imaginem: medo de morrer. Está nas suas mãos controlar o fato de que você vai morrer? Não, não tá. Você não tem ideia de quando vai ser. Se você vai, né, poder ver seus netos ou não, se você vai chegar a ter filhos ou não. Quando aconteceu, né, que eu conto várias vezes e eu espero, né, que essa minha dor, esse meu testemunho sirva para que você acorde. E eu conto várias vezes porque de repente você está chegando agora aqui, está me conhecendo agora, então você pode, né, ser movido a ouvir isso. Quando aconteceu comigo, que eu tive a minha experiência de quase morte, eu tinha 29 anos. Foi no ano que eu fiz 30 anos. Quem é que espera morrer aos 30 anos, em início de carreira, estando assim, bem? Ninguém. E depois desses 30 anos, depois desse dia, eu passei 10 anos com muita dor, em hospitais, tendo convulsões, tendo todo um processo de doença física e limitações. Foram 10 anos. Hoje eu tenho limitações físicas? Tenho, mas eu tive uma escolha. Primeiro, eu não tenho medo de morrer, mas eu fiquei com muito medo do que aconteceria com a minha família se eu morresse. Percebe? Às vezes você não precisa ter medo de morrer, com certeza não, né? Porque nós temos a certeza, né, de quem é o nosso Salvador, principalmente. Mas aquele medo de que o que será das minhas filhas, como que meu marido vai fazer sozinho, isso realmente me deixava com muito medo. E não é para vocês darem risada, mas eu vou contar. Eu tinha muito medo de quem seria a irmã que ia vir cuidar do meu marido, porque sempre vai ter uma irmã que vai vir cuidar do pastor viúvo, né, gente? Será que ela ia cuidar bem das minhas filhas? Será mesmo que ela ia vir e ela ia tratar as minhas filhas como eu cuidava? Então sim, eu tinha muito medo disso. As minhas filhas, desde muito cedo, eu tenho dado para elas todo o direcionamento que eu posso a cada dia. Porque eu preparo elas para quando eu não estiver mais aqui. De novo, quem já teve a experiência de quase morte sabe que você não tem o controle sobre o dia que vai ser, nem sobre a forma que vai ser. Mas você tem o controle do que você está fazendo agora. Então você tem uma escolha. Você precisa ter medo da morte? Não, você não precisa ter medo da morte. Mas você pode preparar tudo para quando você não estiver mais aqui. Quer ver uma coisa que foi muito interessante? Recentemente, né, eu nesse processo de quase morte também, né, que daí eu tive alguns outros processos nesses últimos anos, dentro das minhas limitações, a gente hoje dá risada. Eu fui para o hospital. Fui para o hospital e daí fui para a cirurgia correndo, apendicite, já tinha sulfurado, né, todo aquele auê lá. Sabe qual foi a minha preocupação quando eu estava indo para o centro cirúrgico? Gente, eu não fiquei com medo de morrer, eu não fiquei com medo de, sabe, de nada. A minha única preocupação era como estavam as minhas gavetas, porque meu marido ia ter que pegar roupa para levar para mim. Será que ele ia encontrar? Já estavam organizadas, as gavetas já estavam arrumadas quando isso aconteceu. Mas na hora foi a preocupação que eu tive. Será que ele vai encontrar? Se alguém for lá ajudar, será que vai guardar as coisas? Como que estão as gavetas dos talheres? Será que eu limpei a gaveta do armário? Então sim, eu fiquei com essa preocupação.
Algumas pessoas me perguntam assim, Marjorie, você teve uma experiência de quase morte? Você viu alguma coisa? Sentiu alguma coisa? Não, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ver nenhum jardim florido, nem cabelos ao vento, nem ver sombra, nada. Eu realmente passei por essa experiência sem ter nenhum tipo de sobrenatural nesse sentido. Eu dormi e acordei, vamos dizer assim. Terceiro medo que eu coloquei lá no Instagram, eu achei muito interessante as respostas, depois eu falo mais ou menos como que ficou o final ali da porcentagem, que eu não vi agora antes de entrar. Você tem medo de ficar pobre? Gente, isso é um medo real, as pessoas não falam. Mas todo mundo tem medo de passar dificuldade financeira. Todo mundo tem muito medo de não poder comprar aquilo que precisa para sustentar, assim, no básico a sua família. É um medo real. E não tem nada de errado nisso, não, tá? Você pode ter esse medo desde que você tenha um plano de ação para ele. Ok, eu tenho medo de minha família e eu passarmos por dificuldades. Então, o que eu vou fazer a respeito? Você pode começar um trabalho que deixe para eles possibilidades. Foi o que eu fiz. Então, como eu tive esse medo, né, também, lembra que eu falei o que seria das minhas filhas, como que meu marido ia fazer? Foi quando eu entrei no mercado digital e aí o que eu pensei? Eu monto uma estrutura e se acontece alguma coisa comigo, eles conseguem continuar. Então eu estou montando uma estrutura no meu nome, uma estrutura no nome do meu marido, uma estrutura no nome das minhas filhas. O curso, ele está disponível. Então, assim, mesmo que elas não saibam fazer tudo, é só elas irem lá e olhar. Mas eu deixei, então, uma possibilidade. Caso aconteça alguma coisa comigo, elas só passam fome se quiser. Simples assim. Mas o que eu pudesse fazer, eu faria. E é o que eu estou fazendo, né? Montando uma estrutura para que elas tenham possibilidades. Qualquer uma delas, né? Eu tenho professores de marketing digital que começaram aos 14 anos. Então, qualquer uma delas, já com a estrutura montada, que quiser seguir carreira, vamos dizer assim, continua fazendo o que eu faço e tendo seus ganhos mensais ou até mais, né? Porque daí as possibilidades que elas vão, o leque de possibilidades, né, para elas é muito maior. Então, se você tem medo de ficar pobre ou da sua família passar dificuldade na sua ausência, você tem sim um porquê inabalável de preparar o terreno. E algumas pessoas falam assim, ai Marjorie, mas o futuro não nos pertence. Não nos pertence. Mas cabe aos pais preparar o terreno para os filhos. E um bom exemplo disso foi quando Davi preparou tudo o que precisava para Salomão construir o templo. Davi não podia construir o templo, mas ele pôde preparar tudo que o Salomão precisava para construir. Então, sim, o pai, ele prepara o futuro do filho. Ele não vive a vida do filho, mas ele deixa condições para que o filho faça e não passe por dificuldades maiores. Por exemplo, minhas filhas não têm que começar do zero. Meu marido não tem que começar do zero. A estrutura está sendo montada e eles vão conseguir seguir em frente tranquilamente de onde eles decidirem ficar. E a última pergunta que eu coloquei lá foi: você tem medo do sucesso? Marjorie, que absurdo! Quem é que vai ter medo de sucesso? Quem é que não quer ter sucesso? Pois acredite em mim, muita coisa que você não faz é por medo de sucesso. Claro que você não acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje eu estou com medo do sucesso, então eu não vou fazer o que eu preciso fazer, vou deitar e dormir. Claro que não é uma coisa consciente. Mas o medo te paralisa e faz com que você não realize o que você precisa para ter sucesso. Eu já vi terapeutas falarem assim, não, eu não vou falar na internet, porque se eu falar, eu vou ter muito cliente e eu não vou dar conta. Olha que absurdo. Não, eu não vou iniciar um trabalho porque se eu iniciar, eu não vou conseguir continuar. Tem pessoas que têm medo de abrir um canal no YouTube e começar a gravar vídeos ali relevantes, é claro, com conteúdo bom, porque tem medo do que os outros vão falar.
E se você começar a ter sucesso, é claro que alguém vai falar alguma coisa, é claro que vão vir as pessoas que não concordam com você. E tá tudo bem, ninguém precisa concordar com tudo que a gente fala, né? E eu sou apaixonada, né, em termos de internet, porque é só a gente mudar de canal, né? Ninguém é obrigado a assistir nada. Então hoje, como que nós vamos fazer para identificar os nossos medos? Diante de tudo isso que eu falei, você precisa ver realmente qual é a razão do seu medo. Quer ver um exemplo? Se eu coloco a minha mão aqui, ó, tá vendo a minha sombra? Eu tô vendo. Se eu faço isso, ó, eu posso imaginar que aqui tá vindo um dinossauro e ele abre a boca e vai vir me pegar. Mas se eu olhar um pouquinho para cima, eu vejo que é só a minha mão. Então, quantas pessoas estão com medo da sombra? E não é um medo real. Então, outra coisa que os nossos ancestrais tinham era curiosidade. Era examinar aquele barulho que foi feito fora da caverna, porque aquele barulho podia ser um predador, mas também podia ser a caça, podia ser a comida da semana. Como que você analisa os seus medos? Como que você analisa o porquê você tem aquele medo? Lembra dos trovões e relâmpagos da menininha? Alguém te falou que era para ter medo. A vida foi te ensinando que era para ter medo. Só que hoje você já é inteligente o suficiente para saber se esse medo ele vai te impulsionar, se ele vai te paralisar ou se ele vai te realmente fazer desistir daquilo. O seu medo hoje é real ou é a sombra que vai vir te pegar, que vai vir te afrontar? O seu medo hoje realmente faz sentido? Nós precisamos de um plano de ação, sempre. E quando você faz esse diagnóstico, quando você coloca numa peneira bem fina e você percebe qual é o seu medo real, de que você tem medo e o que você vai fazer quando você passar por ele, aí sim você para de procrastinar. Aí sim você consegue organizar e estar sob o controle da sua casa. Por que algumas mulheres não são donas da sua casa? Porque se ela pegar para si a responsabilidade da casa, ela acredita de verdade que ela vai ser empregada da casa. Percebe? Então, se ela deixa tudo por conta de todo mundo, ou deixa Deus dará, tá tudo bem, porque daí a responsabilidade não é dela. Mas quando ela assume a responsabilidade, ela passa a ser dona da casa, ela tem que começar a delegar funções. E isso não é necessariamente a coisa mais fácil, não. Então, sim, algumas mulheres são muito bem-sucedidas lá fora. São empresárias que no mundo corporativo, elas vão mesmo para cima, elas, sabe, conquistam tudo. E em casa, elas são apenas visita. Um filme que eu gosto muito, e eu dou muito exemplo dele, é O Diabo Veste Prada. Então, aquela mulher no mundo corporativo, no mundo da moda, que é um mundo extremamente competitivo, ela é né, vamos dizer assim, o papa da moda. Em casa, ela não tem sequer um marido. Né? De acordo com o filme, ela já estaria no terceiro ou quarto casamento, mal sucedido. Filhas que ela dava tudo que o dinheiro compra, mas que também não tinha um relacionamento. Então, sim, era uma pessoa muito bem sucedida na vista de todo mundo, mas em casa não. Então, o seu medo, ele tem que te levar a fazer esse diagnóstico do seu todo, da vida como um todo. O que você realmente quer, aonde você quer chegar, quais são os seus princípios para que a sua meta não atropele a sua família, para que você possa caminhar junto com as pessoas que estão ao seu lado. Isso é importante? Por quê? O que faz isso ser realmente importante? Então, hoje, nós vamos terminar por aqui e amanhã eu te espero aqui de novo. Nós falamos de cansaço, de medo e amanhã nós vamos falar sobre escolhas. Você fez a sua lista?
de quais são os seus cansaços? Você fez a sua lista, não quer mais para a sua vida, do que realmente você não suporta mais? Hoje você completa a sua lista, coloca luz no seu medo. Joga luz nos buracos mais escuros da sua mente para descobrir de onde vieram esses medos. Você não nasceu com medo. Você, quando era pequeno, não tinha medo nenhum de pular da altura que fosse quando alguém estava aqui e falava para você assim: pula que eu te pego. Você simplesmente pulava. Por que hoje você não pula? Por que hoje você não nada de braçada em todas as oportunidades que o mundo e a vida estão te proporcionando? Por que hoje você é tão medroso? Porque em algum momento alguém falou para você: você não vai, você não pode, a vida é difícil. Sabe por que eu comecei a ter medo de relâmpago? Quando eu assisti aquele filme De Volta para o Futuro. Então o relâmpago, ele era tão forte que ele fez o carro, né, viajar ali no tempo. E eu gosto muito de física. Então a física, quando você começa a entender o processo de, né, físico mesmo, ação e reação, você realmente vai ficar com medo de pular de determinada altura, ainda mais se você calcular o seu peso, e vamos combinar que o meu peso não é nada, né, baixo. E eu estudei física quântica e eu me apaixonei mais ainda por física, porque hoje eu entendo que o que a Bíblia diz a respeito de possibilidades é muito real. A ciência comprova o que a Bíblia diz a respeito de física. E você? Tem analisado isso? Tem analisado tudo que você tem ouvido, visto e vivido? Se você precisa ter medo e correr, ou se você precisa ir para cima e conquistar? Amanhã nós vamos falar sobre essas escolhas. Esteja preparado para isso. Para todas as alunas do programa Eu e Minha Casa Organizada, a gente vai ter um exercício à parte, né, sobre todos esses dias. Esses vídeos vão subir para o programa. Então, e se você não é aluno ainda do programa, eu vou deixar o link aqui embaixo e você fique à vontade para vir fazer parte de um grupo de mulheres que realmente desistiram de desistir. Desistiram de começar e parar. Desistiram de perder tempo. Combinado? Beijos e até amanhã no nosso vídeo sobre escolhas.